Boa noite. A gente gostaria de agradecer a todos os participantes, em nome do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville, pela participação hoje da palestra, com o nosso palestrante, o professor Thales Viana Coutinho, o líder que evolui. E a gente gostaria de agradecer, está à disposição qualquer comentário, qualquer crítica ou qualquer elogio, ou que vocês precisarem. Nós estamos assistindo a palestra e após a palestra nós estamos aqui. Vocês vão gostar, o nosso professor é muito bom, acho que a maioria já conhece, e a gente espera que vocês levem bons aprendizados e bons frutos para partir, após a palestra, já colocar em prática. Então, muito obrigada novamente pela participação de todos. Obrigado. Bom, então boa noite para vocês também. Boa noite. Eu sou Thales, eu sou psicólogo e Parabéns também. pelo seu dia. Muito obrigado. Hoje é dia do psicólogo. E também fiz a formação em coaching, porque eu me interessei bastante no final da graduação pelo esse estudo pelo comportamento de líderes, enfim, e o coaching é um processo que ajuda vocês nisso aí. Antes de começar essa apresentação, eu quero agradecer ao Instituto de Parapsicologia, tá? Porque durante a graduação já tive várias tentativas de realizar apresentações sobre... Eu tenho uma preocupação muito grande, aproveitando que hoje é o dia do psicólogo, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a parte científica da psicologia. Tá? Eu acho que a psicologia ainda está muito baseada em conhecimentos não científicos, né? Então eu sempre tive a vontade de desenvolver algumas apresentações, algumas palestras para tentar divulgar para a população em geral, né? sem muito termo técnico, os conhecimentos que a psicologia, que a ciência psicológica tem acumulado sobre vários comportamentos, enfim, né? E isso é muito difícil a gente fazer porque, muitas vezes, esses conhecimentos não científicos, eles acabam sendo ensinados na graduação. Então, às vezes, quando você tenta apresentar isso para as pessoas dentro de uma universidade ou dentro de uma outra instituição, você acaba vendo, ironicamente, muitas portas fechadas para você. Tá? Porque daí você vai acabar colocando coisas que ali dentro já não é ensinado, que já não faz muito sentido. Então eu quero agradecer muito ao Instituto, que na verdade eu que demorei muito para pedir para eles, para essa oportunidade de fazer essas apresentações aqui, já fiz outras, essa é a 6ª palestra que eu faço, e já fiz outras sobre outros comportamentos, e quero agradecer justamente por essa oportunidade de abrir a porta realmente para entender essa ciência do comportamento em si, né? Então, muito obrigado. Bom, mas eu já fiz outras apresentações, só que nunca era uma coisa tão prática quanto essa que eu vou fazer de hoje. Tá? Esse é um tema que eu vou chamar a ciência aplicada mesmo. Né? Eu já falei sobre amor, já falei sobre mentira, já falei sobre o riso, já falei sobre uma série de coisas. Mas tudo mais mesmo um comportamento mais social e você utiliza para entender outras pessoas. O assunto de hoje, tá? Ele tem uma aplicabilidade mais prática no cotidiano mesmo de trabalho das pessoas, né? E o tema dessa apresentação é o líder que evoluiu. Tá? O título, na verdade, da apresentação é o líder que evoluiu. E nessa palestra eu vou falar um pouco sobre uma perspectiva bem pouco conhecida ainda sobre liderança, tá? Que é baseado nos conhecimentos que a biologia veio acumulando, e eu vou ensinar apresentar como é que isso foi se desenvolvendo e como que dá para utilizar esse conhecimento da natureza humana da liderança, de por que existem líderes, por que existem pessoas que seguem líderes, para melhorar essa relação entre chefe e subordinado, que é no trabalho, que é uma das coisas mais complicadas de lidar em termos. Então tá. Uma outra coisa que acaba acontecendo, até se você for na livraria e olhar a parte de livros de administração, você vai encontrar lá um monte de grandes histórias assim, de liderança. Um monte de grandes vamos dizer assim,
grandes opiniões sobre como que o líder deve ser. Então você vai ler lá, seja um líder 360, seja um líder não sei o que lá, seja um líder não sei o que, seja um líder aberto a novas escolhas, novas possibilidades, enfim. E o que acontece? Esses livros de liderança, que falam nessa perspectiva, eles viram best-seller muito rápido. Ou seja, as pessoas consomem aquele livro ali com uma facilidade uma rapidez muito grande, são traduzidos para vários idiomas, com muita facilidade, e o preço também acaba sendo também um preço mais acessível, então muitas pessoas compram. Só que quando você vai ver na prática, você vai ver que aqueles ensinamentos daqueles livros ali acabam não resolvendo os problemas nas organizações. E os líderes ainda têm dificuldade de liderar, os subordinados ainda têm dificuldade de aturar os líderes, e aquilo não resolve o problema. Tá? Então, uma dica que eu gostaria de começar essa apresentação falando, é que em vez de ser o líder 360, o líder não sei o quê, seja um líder cientista. O que é um líder cientista? O líder cientista é aquele que vai buscar respaldar todas as ações de liderança dele com base em evidências, com base em algo que realmente alguém comprovou que aquilo dá certo numa empresa. Então existe uma técnica ou um instrumento que você vai utilizar para aumentar a cooperação da equipe. Tá, mas isso alguém falou ou isso alguém foi lá e testou e realmente verificou que aquela técnica aplicada daquela forma vai gerar o resultado específico que você quer? Né? Então o líder cientista é justamente esse, que ele não vai acreditar no que alguém falou, ele vai tentar utilizar informações mais com base em evidências. Tá? Mas tá, o tema dessa palestra, na verdade, é a liderança dentro da perspectiva evolucionista. Já vou explicar o que isso é. Isso surgiu no início do 2000, tá? Um cara da London Business School, que é uma das maiores instituições formadoras de líderes, de pessoas ligadas à administração, chamado Nigel Nicholson, que ele fez esse livro, lançou esse livro aqui chamado O Instinto Executivo. O que é esse instinto executivo? É um livro que ele fez para divulgação científica para a população, que não necessariamente tem que ter um conhecimento técnico da área, mas só para divulgar as pesquisas que ele já vinha realizando no laboratório dele sobre comportamento organizacional. Então ali nesse livro, ele vai colocar, são vários capítulos que ele vai colocando desde por que existe fofoca na empresa e como que a gente usa essa fofoca de uma forma mais adaptativa, até propriamente sobre a liderança. Mas isso ele escreveu em 2000. Né? Depois veio em 2010 um outro cara, Mark Vult, que ele também é um psicólogo social que estuda bastante isso aí, que ele escreveu um livro específico sobre liderança. Então, o livro dele chama Selecionados, ou seja, por que existem líderes, que é o tema dessa apresentação. Tá? Então, vou usar bastante das informações das pesquisas do Mark Vult. E depois tem um outro livro mais acadêmico que também foi lançado, que é um livro mais para universitário, não é tão divulgação científica quanto aqueles dois ali. Mas estou colocando isso aqui para mostrar que existe esse material, só que as pessoas acabam não tendo acesso àquilo ali. No meu trabalho de conclusão de curso, na psicologia, eu fiz uma pesquisa dentro desse tema, né? Mas antes de publicar essa pesquisa, de ir para a banca, eu quis ensaiar essa apresentação. Então eu montei uma revisão da literatura, ou seja, um apanhado do que a literatura vinha falando sobre esse tema, e apresentei no Encontro Estadual de Psicologia, em 2010. Essa foi uma apresentação que eu acabei não tendo muita repercussão, assim, não tive muito feedback, porque que essa era a minha intenção, na verdade, me preparar para depois a banca, porque eu sabia que a banca ia ser bem complicado, porque é um tema pouco explorado. Mas, na verdade, como é um congresso muito grande, então tinha muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo e acabou quase não tendo ninguém para assistir. Então também não teve nenhum tipo de pergunta no final e eu acabei ficando sem uma resposta. Então, se alguém tiver alguma dúvida depois aqui, pode perguntar que eu gostaria de responder. Tá. Aí, algumas pessoas podem perguntar, mas por que é tão importante saber isso? Por que é tão importante saber por que existe líder? O líder existe simplesmente porque existe. O subordinado existe porque simplesmente existe. Né?
Aí quando eu ouço esse tipo de pergunta, eu gosto de colocar uma citação de um dramaturgo, tá, chamado Anton Chekhov, que é esse cara aqui. Esse aqui é Steven Pinker, que é um psicólogo, ele citou essa citação dele e eu gravei. Então, o que diz essa citação? É que a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Tá? Então, o primeiro passo, se a liderança é um problema, e é um problema nas organizações, tá? Para você conseguir resolver aquele problema, você primeiro tem que entender o que é aquele problema. Aí você cresce. Se você não consegue entender por que aquele comportamento se manifesta, você acaba não conseguindo crescer. Então, o conhecimento desse que eu vou apresentar é a base para outras aplicações mais concretas. Tá? O primeiro tema que eu vou começar isso aqui é falando um pouquinho sobre a natureza e criação da liderança. O que as pessoas querem dizer quando falam natureza e criação? É a influência entre genética e o ambiente. Tá? Isso é muito comum você ver em programas de televisão, em outros meios de comunicação, as pessoas discutindo se o líder ele nasce líder ou se ele é transformado em líder. Tá? O que acontece é o seguinte, já existe uma vasta literatura mostrando que existem genes bem específicos para desenvolver liderança nas pessoas. Tá? Então, a hereditariedade da liderança é 30% a 35%, isso é bastante significativo. Tá? Então, aqui eu coloquei só uma pesquisa que fez um apanhado da genética de uma série de comportamentos sociais, entre eles a liderança. E eles viram que em gêmeos monozigóticos, que é aqueles que compartilham 100% do DNA um com o outro, que são gêmeos idênticos, eles têm, quando um é líder, o outro tem uma possibilidade muito grande de também ser líder em alguma coisa. Agora, quando eles são gêmeos dizigóticos, que eles só nasceram ao mesmo tempo, eles não compartilham os 100% dos genes, quando um é líder em algum lugar, o outro tem uma possibilidade bem menor de ser líder. Ou seja, a liderança está realmente relacionada com propriedades genéticas dos indivíduos. Tá? Mas e aí? A pessoa nasceu assim, daí tem que morrer, nunca vai ser líder? Não. Tá? Para isso tem uma mulher que talvez seja, novamente falando, que hoje é o dia do psicólogo, talvez a psicóloga que mereça mais elogios de todo mundo, sem exagero, é essa mulher aqui. Por que é essa mulher? Porque ela dividiu águas na psicologia. Antes dela se acreditava que pai e mãe exerciam uma influência sobre a personalidade da criança. E muitos de vocês acreditam nisso. Tá? Porque passa na televisão, enfim. Depois dessa mulher, descobriu-se que a influência de pai e mãe na personalidade da criança é zero. Tá? O que quer dizer isso? O que isso importa? Isso importa que ela descobriu que quem forma, além da carga genética que você herdou de pai e mãe, para estruturar a sua personalidade, e a personalidade é um dos componentes principais de liderança, você vai desenvolver o complemento da sua personalidade, não vai se dar na sua relação com pai e mãe, vai se dar na sua relação com pares. Ou seja, quando você está desenvolvendo, você vai ter grupos de amigos, e naqueles grupos de amigos, as crianças elas tendem a se destacar, a querer sempre se destacar em alguma coisa. Então você vai ver, quando as crianças vão brincar, tem um que ninguém pega ele, não pega. Tem outro que se esconde que ninguém acha. Tem outro que joga futebol e faz gol sempre. Tem outro que agarra a bola sempre. Tem outro. Então as crianças elas têm essa motivação intrínseca para se destacar em alguma coisa. E o que é esse destaque em alguma coisa? É liderança. Tá? Então quando as crianças, elas podem até não ter herdado aqueles genes ali, mas se elas conseguem, naquele grupo social, se destacar como um líder, é muito provável que elas continuem assim até a vida adulta. Tá? E isso é importante também pelo seguinte, se, por exemplo, a pessoa é o dono de uma grande empresa, tá? Vou colocar o caso do Silvio Santos, né? Então ele é dono fundou uma grande empresa de comunicação e ele tem a filha dele, né? Só que a filha dele já tentou assumir lá o programa dela, não deu certo, né? Então, colocaram o Chaves no lugar porque o programa dela estava caindo com o Ibope do SBT, né? Então, o que isso significa? Ela era filha de alguém que tinha grandes, e o Silvio Santos tem grandes dotes de liderança, né? Uma grande capacidade de liderança. Mas ela acabou não herdando aquele filho ali, e por pressão dele,
também de fazê-la ser apresentadora, fazê-la ser apresentadora, isso não, acabou não tendo influência. Então ela tanto não herdou provavelmente as características para liderar, quanto também a pressão que o pai exerceu, que ela até conta em entrevistas, que o pai dela gostava, que ela queria muito que ela fosse sucessora dele ali, acabou não tendo grandes impactos. Tá? Então isso a gente vê muito em empresa familiar. Muitas vezes o dono da empresa quer porque quer que o filho dele suceda o lugar dele. Só que aquele filho não tem a característica para aquilo ali. Tá? Mas é isso, daí se você é um forever alone também, você não se destacou nas suas amizades, não tem a genética, a liderança, o que vai fazer? O que vai acontecer com você? Tá? Você vai ter que entender o seguinte, em toda empresa que você for trabalhar, vão existir aqueles líderes que são chamados líderes naturais. Eles já, mesmo sem treinamento nenhum, eles conseguem exercer muito bem o papel de liderança. Tá? Porque esses aqui, muito provavelmente, eles têm tanto a genética, quanto se você olhar na história do desenvolvimento deles, eles provavelmente foram aquele indivíduo que conseguiu se destacar também. Tá? Mas vão ter os famosos treinamentos de liderança, que acaba tendo algum tipo de resultado para algum tipo de pessoa. Tá? Então algumas pessoas elas acabam sim conseguindo treinar características de liderança. Tá? Só que esse tipo de líder aqui, que ele é treinado para aquilo ali, ele vai ser um líder mais automático, mais sistemático, ele vai usar aquilo que ele aprendeu na apostila. Tá? Esse tipo de líder aqui, ele vai ter mais aquela fluidez de comportamento, aquelas coisas que você vê, assim, aquele cara tem o dom para aquilo ali. Tá? E claro, vão ter aquelas pessoas que têm essa naturalidade e também faz o treinamento, aí você tem o melhor líder que uma empresa poderia ter, e tem aquelas pessoas que não têm nem a carga, nem o treinamento, aí é complicado. Tá, então se existe uma genética para liderança, uma base forte para genética de liderança, quer dizer que esses genes evoluíram para algum propósito. Tá? Alguma coisa fez com que esses genes se mantivessem no polo genético da população e existissem até hoje. O que fez com que isso acontecesse? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o que vem primeiro? Vem a liderança ou vem a subordinação? O que vem primeiro? O que vocês acham? Ovo ou galinha? Liderança ou primeiro vem a subordinação. Na história, ao longo da história da civilização, primeiro houveram subordinados. E isso a gente consegue perceber no próprio desenvolvimento da criança mesmo. Tá? Uma criança com 4 meses de idade, ela consegue acompanhar o olhar da mãe. Tá? E, eu esqueci de comentar, a característica básica, a liderança não é só humana. Tá? Existe comportamento de liderança em uma série de outros exemplos animais. Tá? Então, a característica que eles usam para definir mesmo a base da liderança, o que é liderança, é dar o primeiro passo e fazer com que a pessoa te acompanhe. Tá? Então, nas manadas, por exemplo, os líderes da manada é aquele que vai na frente e consegue que os outros venham atrás dele. Os outros estão seguindo o que ele está fazendo. Esse é o princípio básico de liderança. O que acontece na relação de mãe e filho? Tá? Quando a mãe olha para algum lugar, numa criança de 4 meses, aquela criança olha para aquele lugar. Ou seja, a mãe é uma posição de liderança, ela olhou para aquilo ali e a criança imitou aquele olhar dela e fez aquilo ali. O que acontece quando a criança tem 1 ano e 4 meses? Ela começa a fazer o contrário. Ela começa a apontar e daí a mãe ou outras pessoas olham para onde ela apontou. Tá? Então as pessoas já começam a desenvolver os traços iniciais da liderança desde a primeira infância. Tá? Mas esse cara é o Mark Vult, aquele cara que escreveu o Select lá, e eu vou comentar bastante desse artigo dele aí, porque ele foi um artigo bastante complexo e complexo também, porque ele explicou várias questões. Tá? A principal razão pela qual a gente tem liderança em humanos, a principal função da liderança em humanos, é fazer a coalizão entre as pessoas.
Tá? O líder é aquele que vai conseguir, que vai sempre estar refletindo como iniciar uma ação no grupo sem desfazê-lo. Isso é bem importante deixar bem claro. Assim. A importância o líder só existe em função dos seguidores. Se alguém não tem seguidor nenhum, essa pessoa não é líder de nada. Tá? Então a liderança ela emerge dos seguidores como alguém que tem uma capacidade para traçar um objetivo, convencer as outras pessoas de que aquele objetivo é um bem comum e manter aquele grupo unido. Porque se as pessoas começarem a desertar, ele vai acabar não perdendo o status de liderança dele. Tá? Para isso, tá, um líder precisa ter principalmente 3 faculdades mentais bastante desenvolvidas. E aqui foi inclusive o meu trabalho de conclusão de curso, que eu analisei a teoria da mente. O que eles identificaram que o líder precisa ter? Ele precisa primeiro ter uma capacidade de linguagem e comunicação muito forte. Ele precisa conseguir se convencer as outras pessoas, ser eloquente. E você só é eloquente se você se comunica bem. Tá? Então, esses líderes acabaram tendo se você analisar, por exemplo, tá? Tem pesquisa que faz isso, que faz a bateria lá do exame de inteligência, que tem uma série de críticas, mas ainda assim mede alguma coisa. Então você faz a bateria do exame de inteligência. O score que dá mais alto entre as pessoas que são líderes e as pessoas que não são líderes é na fluidez, na capacidade verbal, na inteligência verbal que a gente chama. Tá? Então essa comunicação é de fato uma característica muito, muito importante de um líder. E justamente aqueles líderes que não conseguem, que os subordinados dele não têm problemas com eles vão apontar, quando você faz uma pesquisa de clima, eles vão apontar que o erro está na comunicação. Ele não consegue se comunicar com o líder. Tá? Depois tem teoria da mente. O que é teoria da mente? É o que o próprio nome diz. Você vai fazer uma teoria sobre o que a outra pessoa está pensando ou sentindo com base em algum sinal que ela te enviou. Seja um tom de voz, seja uma expressão facial, seja um gesto, seja qualquer tipo de coisa, você olha para aquela pessoa e pensa assim, eu acho que ele está pensando isso. Quanto mais você acerta, melhora a sua teoria da mente. Quanto mais você erra, piora a sua teoria da mente. Tá? Então os líderes, justamente para ele conseguir convencer o outro, para ele conseguir prever desastre, para ele conseguir prever motim, para ele conseguir prever uma série de coisas, ele precisa ter essa capacidade bastante desenvolvida. E autorregulação. Tá? Autorregulação é a capacidade que a gente tem de controlar os impulsos, de controlar emoções, de uma série de coisas. Então, ser líder não é fácil. Tá? Assim como ser seguidor também não é fácil. Certo? Então, existe toda uma complexidade cognitiva que precisa estar presente para você ser um bom líder ou um mau líder. Tá? E eu vou dar até uma ênfase nisso aqui, porque essa questão da autorregulação foi até aquele Nigel Nicholson lá, ele ainda não publicou esse artigo, eu acabei enviando uma mensagem para ele, ele disponibilizou esse artigo para mim. E é bem interessante porque é uma coisa bem fresca, bem recente mesmo, sobre essa importância da autorregulação e da evolução da autorregulação para a liderança. Então, a hipótese dele é que uma das razões pela qual a nossa espécie consegue distinguir entre eu e você, ter essa noção de que você é você e eu sou eu, que o nosso cérebro vai computar isso aí, é justamente para liderar. Porque para você liderar, você precisa ter essa noção de que você é o líder e o outro é o subordinado. Tá? Aqui é uma tabelinha que o cara coloca lá para explicar a evolução da liderança desde 2,5 milhões de anos atrás, até hoje. Tá? Ele usa dados antropológicos, de arqueologia, de uma série de coisas, para explicar como é que a liderança se desenvolveu. Eu não vou falar exatamente isso aqui, eu vou contar a historinha. Então, assim, teve três principais, desde o surgimento dos humanos, teve 3 principais períodos de liderança na nossa história. Tá? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, a gente se desenvolveu enquanto espécie numa condição que não tem muito a ver com o que a gente vive hoje.
tá? Dados arqueológicos e uma série de coisas mostram que a gente se desenvolveu em grupos nômades de até 150 indivíduos. Esse 150 é o número de Dunbar, que foi o cara que provou isso aí. Então, e esses 150 indivíduos, a grande maioria deles eram aparentados entre si. Tá? Então, nós teríamos grau de parentesco. Não dá para explicar bem isso aqui, mas depois tem uma apresentação que eu fiz aqui sobre o altruísmo, a evolução do altruísmo, e lá eu coloco bem direitinho essa questão, depois se quiser assistir, tá no YouTube também. Mas assim, tem que entender que a gente se desenvolveu em grupos pequenos de pessoas e que todos conheciam todo mundo. Como todos conhecem todo mundo, é mais fácil você controlar o comportamento daqueles que estão roubando, daqueles que estão fazendo algum tipo de coisa equivocada. Porque você conhece fulano, ciclano, você sabe as pessoas pelo nome. Tá? Então, e nós também éramos grupos nômades, ou seja, nós não fixávamos residência. Vivemos nesse formato durante 2,5 milhões de anos. Não é 2000 anos e 2012 anos. 2,5 milhões de anos nós vivemos durante esse período. A nossa história, quando a gente pensa da Revolução Industrial, de coisa, é nada comparado a isso aqui. Tá? Mas tá. Nesse período de liderança, o que existia? Tá? Existiam aquelas pessoas então a liderança serve para resolver problemas do grupo, para mover a coalizão e para atingir um objetivo. Nesse período aqui existia aquilo que a gente chama de liderança situacional. O que é liderança situacional? Não havia um líder único que controlava todo mundo. Tá? Havia líderes que se destacavam pelas capacidades que eles tinham. Então, por exemplo, aquele que era um guerreiro muito forte, tá? Ele acabava sendo o líder por consenso de todos os outros interessados na guerra, que ele conseguiria fazer o grupo vencer a guerra, porque ele dominava as faculdades necessárias para ser um bom chefe de guerra. Se uma pessoa é um grande caçador, conseguia registrar bem o traço dos animais, ia atrás e trazia com uma grande frequência um animal para nutrir o grupo, essa pessoa era eleita por consenso para resolver o problema da caça. Se a pessoa era um indivíduo que tinha uma diplomacia muito grande, ele conseguia deixar as pessoas unidas entre elas, promover essa união mesmo entre as pessoas, ele era o líder eleito para fazer aquilo ali. Tá? Então haviam vários, não havia um big man, que ele coloca assim. Não havia um cara, o grande irmão, o grande chefe que controlava todo mundo. Haviam vários chefes específicos que controlavam funções específicas e que foram eleitos por consenso. Tá? Isso permaneceu durante 2,5 milhões de anos. Tem uma implicação hoje total. Depois no final eu vou dizer qual é a implicação disso. Tá, aí 13 mil anos atrás começou o desenvolvimento da agricultura. 13 mil anos já é bem mais recente. Né? O que a agricultura significou? A agricultura significou duas coisas. Primeiro, a gente fixou residência, deixou de ser nômade, tá? Porque o nômade ele vai comendo o que tem por ali. Acabou, ele vai para outro lugar, acabou, ele vai para outro lugar, acabou, ele vai para outro lugar. Quando você começa a desenvolver agricultura e pecuária junto ali, você começa a produzir o seu próprio alimento naquele ambiente. Então você começa a fixar. Quando você começou a fixar a residência, aquele número de 150 começou a aumentar, porque daí você ia começando a receber outras pessoas. Quando você começa a receber outras pessoas, você acaba recebendo pessoas que eram de outros grupos nômades, que você nunca tinha visto na sua vida. Ou seja, pela primeira vez durante a nossa história, a gente começou a se relacionar com pessoas que a gente não conhecia direito. Aí aqui começou a se formar cidades com 1.000, 2.000, 3.000, até Joinville com 600 mil habitantes. Tá? Aí qual era o problema nesse período de agricultura? O problema nesse período de agricultura era como distribuir aquele alimento para as pessoas. Certo? Então foi necessário começar a eleger uma pessoa, um líder, para representar aquela população, e aquele líder ficaria encarregado de dizer assim, ó,
essa parte do alimento vai para essa pessoa, essa parte vai para isso aqui, essa parte. Ele começou a gerenciar isso ali. Aí começou a criar o primeiro modelo de liderança que a gente vê hoje por aí. Tá? Aqui nasceu a política. E junto com a política, né, começou a nascer a corrupção. Tá? Por quê? Porque as pessoas, quando todo o poder se concentrou em um único indivíduo, tá, aquele indivíduo tinha uma maior tentação para beneficiar ele, ou a família, ou as pessoas próximas dele. Então aqui começaram a desenvolver os partidos. Não como a gente vê, mas a ideia de partido, de pessoas formando alianças políticas visando o bem próprio. Tá? E nesse período também começaram a surgir os motins. O que são motins? São quando as pessoas se rebelam contra o líder. Tá? Então aqui eu coloquei o caso da queda da Bastilha na Revolução Francesa, em que o povo se rebelou contra o rei e acabou por decapitar o rei na guilhotina, né? Enfim. E a terceira parte desse desenvolvimento da liderança foi na Revolução Industrial, bem mais recente. E o que causou essa mudança na Revolução Industrial? A globalização. Então, antes, naquele segundo estágio, os grupos eles precisavam se submeter ao líder. Porque se eles saíssem dali, mesmo que aquele líder fosse um tirano, eles não iam conseguir sobreviver sozinhos. Eles precisavam de outras pessoas. Hoje em dia, você pode abandonar qualquer empresa que tem outras 10 querendo você. Tá? Então essa flexibilidade que as pessoas têm hoje em dia para abandonar líderes que são tiranos, líderes que não estão exercendo seu papel como deveria fazer, né? Faz um mecanismo de feedback que a gente chama. Ou seja, mostra para os líderes que eles precisam mudar a forma de liderar. Não pode ser mais daquela forma autocrática como ocorreu durante algum tempo da evolução. Tá? Existem alguns benefícios, saindo para o lugar da história da liderança, existem alguns benefícios bem óbvios da liderança, porque alguém gosta de ser líder, quer ser líder. Tá? O líder ele tem maior riqueza e maior índice de status que outras pessoas. E também tem uma palestra que eu fiz sobre o amor, que o status, principalmente em homens, e a liderança é uma questão muito disputada pelos homens. Existem muitas mulheres líderes, mas na maioria dos CEOs são homens, 98%. E existe por quê? Porque o status ele é o principal critério de seleção do parceiro das mulheres. As mulheres selecionam os homens com base no status que eles têm. Tá? Então isso é interessante porque se um homem é líder, ele vai ter um maior status, ele vai ter um maior sucesso reprodutivo. Isso já foi visto. Líderes têm mais filhos do que pessoas que são subordinadas. Tá? O líder também vai ter maior saúde e longevidade. E maior estima em suas ações. O aumento do humor e do otimismo. Então tem vários benefícios que fazem a gente entender por que alguém quer ser líder. Tá? Mas por que alguém quer ser subordinado de alguém? Por que tem pessoas que gostam de ser subordinadas? Porque existem alguns benefícios para a subordinação. Por exemplo, quando você está sendo subordinado a um líder que seja bom, que consiga desenvolver suas atividades de forma produtiva, você cresce com aquele líder. A ideia toda de bolar e tudo sai da cabeça dele. Você não precisou nem pensar. Você só recebeu aquele benefício do seu bom líder. Tá? Outra coisa, quando você também está sendo liderado por um bom líder, você acaba cooperando melhor com seus pares, com as pessoas com quem você trabalha. E quando existe um paradigma bem errado na administração que busca pessoas que sejam competitivas. Na verdade, você tem que buscar pessoas que sejam cooperativas. Tá? Porque é na cooperação que todos eles vão acabar ganhando. Quando você compete, alguns podem até ganhar bem mais, mas os outros vão ganhar bem menos. O resultado final vai ser que a empresa vai perder mais do que ganhou. Tá? Então a liderança serve para isso e por isso é importante. Algumas pessoas preferem assumir o grau de subordinado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quem que é o líder, como é que a gente escolhe os nossos líderes. Tá? No que o líder humano e o líder elefante têm em comum? Você sabe?
Chuta. O que o líder elefante e o líder humano têm em comum? Tamanho. Não. Idade. Tá? Os elefantes, as manadas de elefantes, elas acabam selecionando como líderes dele pessoas que têm elefantes que têm uma idade maior em comparação aos outros. Elefantes mais velhos acabam liderando mais o coisa. E é o que já foi investigado e acontece com pessoas também. Tá bem escuro isso aqui, né? Mas assim, deixa eu... Alguém apaga a luz, por favor. Essa ali, ó, essa em cima de você. Só essa ali. Varia mais por ele. Aí, ó. Isso. Tá, se fosse para vocês escolher... Esses dois aqui são o mesmo homem e essas duas aqui são a mesma mulher. Só que elas foram modificadas, a rosto dela foi modificado por computador para parecer mais velha ou menos velha, mais nova. Se fosse dizer assim, quem que vocês elegeriam como líder, tanto no caso do homem como no caso da mulher? Quem seria? O de cima ou de baixo? Tá, agora eu vou dar uma informação para vocês. Vocês, por exemplo, precisam eleger um presidente e o país de vocês está em guerra contra outros países, contra um outro país. Quem que você vai eleger como presidente? Mais jovem. Mais jovem. Elegeria o mais jovem. O que acontece é que eles descobriram que as pessoas em situações de guerra, elas tendem a selecionar líderes mais velhos, porque eles são líderes mais experientes. Os mais jovens, eles são selecionados quando existe algum problema, mas se aquele problema precisa de criatividade. Para a guerra não precisa tanto de criatividade, precisa de estratégia. E estratégia você tem com experiência bélica, né? Então o que acontece? Em situações de paz, desapareceu. Tá, mas era para aparecer um outro lá. Aqui, estratégia de paz, em momentos de paz, as pessoas acabam selecionando, pode ligar, por favor. As pessoas acabam selecionando líderes que são mais velhos, aliás, mais novos, e quando existe um conflito, que pode ser uma guerra, pode ser uma competição entre empresas, tá? Você vai dar preferência por líderes mais velhos. Ou seja, dependendo da situação, você ativa um mecanismo cognitivo seu que vai seguir determinado líder ou determinado outro líder. Tá? Isso acontece também no estilo de liderança. Existe o estilo de liderança autocrático, em que o líder decide o que ele quer fazer e os outros têm que obedecer. E existe o líder democrático, em que ele pergunta para os subordinados o que eles querem também para aquilo ali. E ele leva em consideração, porque também você vai ver muitas pessoas vão dizer que são líderes democráticos, eles só perguntam, mas jogam depois no lixo. Tá? Tem que levar em consideração aquilo ali. E o que eles perceberam é que em momentos de conflito entre grupos, ou por exemplo, uma equipe de uma empresa tem algum conflito com outra equipe da empresa, quem que vai emergir como líder ali? O líder que seja mais autocrático. As pessoas preferem líderes que sejam mais autocráticos quando eles estão em situações de tensão. E quando eles estão em situações de paz, eles preferem os líderes democráticos. Tá? Aqui a mesma... É um estudo bem semelhante àquele outro que eu já mostrei. Para concluir essa questão de como a gente seleciona os líderes, eu vou comentar sobre a liderança feminina. Tá? Porque apesar de 98% dos CEOs serem homens, existem mulheres que são grandes líderes. Tá? E quando que as mulheres emergem como líder, quando que elas são eleitas como líder, tá? É o mesmo processo que eu já descrevi antes. Ou seja, quando existe um conflito interno na equipe, quando as pessoas estão brigando entre si, quando existe algo para resolver ali dentro da equipe, as pessoas preferem selecionar líderes mulheres. Porque as mulheres têm uma maior capacidade de empatia, de desenvolver relações, de fazer um vínculo maior com as pessoas, que é justamente o que elas estão precisando naquele momento, para conseguir os objetivos. Porque o grupo precisa...
lembrando, a função do líder é manter o grupo coeso. Tá? Então, se existe um conflito interno, eles tendem a eleger mulheres ou pessoas com traços mais femininos para resolver aquele problema daquele ali. Quando existe um conflito com outras equipes, com outras empresas, com outros países, com outros grupos, as pessoas preferem os líderes homens, porque eles mostram, pelo menos, que têm uma capacidade para guerrear, para ser violento quando necessário, para ser uma série de coisas. Tá? Então, homens e mulheres exercem a liderança, só que eles exercem de uma forma diferente entre si. Tá? O que também não quer dizer que não existam homens que sejam bastante empáticos com a equipe, e existem mulheres que sejam bastante agressivas. Mas na média é isso que acontece. Tá? E como a gente está vindo de um processo deturpado de organização, em que se privilegia a competição, essa é uma das razões pela qual a gente vive numa sociedade em que a grande maioria das equipes são lideradas por homens. Quando as pessoas começarem a perceber que é a cooperação que vai funcionar dentro da empresa, não a competição, isso por lógica matemática, teoria dos jogos, é um ramo que estuda bastante isso aí, quando as pessoas começarem a perceber isso, elas muito provavelmente essa discrepância entre homens e mulheres na liderança vai diminuir. Tá? Mas isso é aquilo que tem um cara chamado Thomas Kuhn, que ele estuda, é um filósofo da ciência, que ele vai estudar a evolução paradigmática. É bem complicado isso, é um processo lento. Tá? Mas é possível. E o que eles perceberam é que a eleição de um líder é melhor, o líder recebe mais, as pessoas confiam mais no líder, as pessoas seguem mais o líder quando ele veio de baixo. Tá? Quando ele foi eleito pelos subordinados dele. E não quando ele é eleito de cima. Ou seja, existem duas formas, que é o bottom-up, que é vir de baixo para cima, e o top-down, que é vir de cima para baixo. E o que eles perceberam foi que o líder tem mais prestígio, tem mais reconhecimento pelos subordinados, e consequentemente vai desenvolver uma liderança mais eficaz se ele é aprovado pelos subordinados. Se ele é aprovado somente por pessoas da hierarquia mais acima da empresa, que às vezes acaba colocando a pessoa ali, tá? Esse líder tem uma aceitação muito pequena. Ou ele tem que fazer muito esforço para conseguir convencer as pessoas de que ele realmente é um líder eficiente. As pessoas têm um preconceito muito grande com isso aí. E por último, o último tópico dessa apresentação, tá? É mostrar que a gente está desadaptado na nossa nova realidade. Tá? O que é desadaptação? É quando a gente se desenvolveu para fazer uma coisa, a evolução cultural foi muito mais rápida do que a evolução biológica. O que isso significa? Significa que a gente se desenvolveu em tecnologia, em urbanismo, em uma série de coisas, muito mais rápido do que o nosso cérebro conseguiu se adaptar a isso. E isso vai gerar problemas de liderança. Mas quando a gente está falando de desadaptação, antes de falar disso, tem que falar sobre um negócio chamado falácia naturalista. O que é isso? Falácia naturalista é aquela ideia de o que é natural é bom. Tá? Isso não é verdade. Muitas das coisas muitos dos nossos comportamentos que são naturais, que se desenvolveram no processo evolutivo, são comportamentos ruins. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na psicologia, bem conhecido, que é o cara que ele estudava durante muito tempo, Randy Thorne é o nome dele, ele estudava durante muito tempo as bases evolutivas do estupro. Só que ele pesquisava para entender justamente o que acontece, por que as pessoas estupram, por que os homens estupram, para justamente desenvolver técnicas para impedir aquilo ali. E ele trabalhava essas ideias, publicava só em artigos científicos. Aí ele teve uma ideia que, não sei se é uma ideia genial ou bastante infeliz, de fazer um livro de divulgação científica falando sobre os artigos dele. Então ele escreveu um livro para a população em geral, falando sobre a natureza, a história natural do estupro. O que aconteceu com esse cara? Ele não conseguiu mais, porque nos Estados Unidos, quando você lança um livro, você vai de universidade em universidade fazendo conferências sobre aquele livro para divulgar. Né? E ele não conseguia entrar na universidade porque barraram a entrada dele. Então vários grupos ativistas jogaram água fria nele, ameaçaram de morte, uma série de coisas,
porque ele divulgou, e as pessoas quando pegavam o livro e viam ali a história natural do estupro, eles achavam, sem ler o livro, que ele estava defendendo o estupro. Então já pode identificar o problema que isso deu, né? Então sempre que a gente vai falar sobre usar lições do passado para aplicar agora, a gente tem que lembrar que muitas das coisas que nós desenvolvemos são ruins hoje em dia e devem ser punidas. O estupro é uma delas, tá? Mas existem coisas que são boas e que devem ser estimuladas, tá? Por exemplo, você selecionar um líder com base na aparência dele ser mais velho é ruim, mas faz parte da natureza. Por que é ruim? Porque só pelo fato daquela pessoa ser velha não quer dizer que ela sabe liderar alguma coisa, tá? Às vezes a pessoa é jovem e tem muito mais capacidade de liderança do que o idoso, né? Agora, outras características já são mais benéficas que eu vou comentar aqui, né? Então ficou bem claro essa diferença entre tem que ponderar o que é natural e é bom e o que é natural e que não é bom, né? Existe o princípio da savana, que justamente explica por que a gente está desadaptado. Ou seja, o princípio da savana vai dizer que a gente se desenvolveu numa sociedade diferente da que a gente é e a gente está com esse cérebro daquela época. Por exemplo, no caso da alimentação, tá? Por que existem tantas pessoas com nível de obesidade? Por que o nível de obesidade está aumentando tanto? Porque a gente tem um mecanismo que faz com que a gente busque sempre alimentos calóricos e ricos em açúcar. Porque durante toda a nossa história, a fome era muito presente. A baixa energia era muito presente. O nosso cérebro precisou se desenvolver para fazer assim. Se você encontrar qualquer tipo de comida, você come, porque amanhã você não sabe se você tem. Tá? E isso se manteve até hoje, porque durante milhões de anos isso aconteceu. E o que acontece hoje? Hoje a gente tem indústria de alimentos que fabricam alimentos à torta e direita. Então o problema do alimento já não é uma realidade, pelo menos na grande maioria da população, né? Só que a gente continua com aquele pensamento. Então você vai lá, você vê um Burger King, não sei o que lá, então aquele Burger King cheio de carne, cheio de queijo, cheio de sal, cheio de tudo, aquilo ali é o sonho da nossa natureza. Nunca na nossa história a gente se deparou com um Burger King. E hoje em dia a gente tem por R$15. Então as pessoas acabam consumindo muito esse material. Por quê? Porque ele é movido por instintos que se desenvolveram com outro propósito. Tá? A mesma coisa acontece com a liderança. Então, algumas estatísticas mostram que 30% a 50% dos líderes fracassam. Por quê? Porque eles estão exercendo uma liderança que não está de acordo com a natureza humana. Não está de acordo com a forma como a gente é acostumado a lidar com o líder. Tá? E 2/3 dos subordinados consideram a relação com o líder o fator mais estressante do trabalho. Tem algum problema aqui. Tá? Aí tem o texto lá do livro lá do Nigel Nicholson, que ele coloca aqui o livro dele é o instinto executivo. E o que é um instinto executivo? O instinto executivo é a arte de manejar, de lidar com mentes da idade da pedra na era da informação. Ou seja, você tem que entender... Eu posso ouvir um parênteses, complementando alguma coisa tua? Eu vi uma reportagem dos índios da Amazônia. Eles foram entrevistados, os jovens, né? Assim, eles falaram que os índios pajés, eles já eram, porque eles são chatos, eles só dançam a mesma música e falam as mesmas coisas e eles já estão com o saco cheio daquilo. Exatamente. Imagina, quer dizer, os jovens já estão pensando melhor que os velhos, né? Eles querem inovações. Né? Essa mudança de... Mudanças, exatamente. Então por isso que é importante entender como a gente desenvolveu para conseguir manejar esse processo ali. Aqui só coloquei de novo aquela ideia para mostrar que durante 2,5 milhões de anos a gente viveu daquela forma, na qual líderes eram eleitos pela especificidade, pela capacidade que eles tinham de resolver os problemas específicos daquela área. Ele sabia caçar, ele sabia manter a paz do grupo, ele sabia guerrear, ele sabia coletar alimentos, ele sabia curar as pessoas. Esse foi o modelo durante 2.500 anos que a nossa espécie desenvolveu, liderança. Ou seja, a gente ainda está com esse tipo de configuração. E vai demorar muitos milhões de anos para mudar isso aí. Tá? Então o que acontece? O último slide é justamente, tem a citação lá do Mark Wood, que a gente quer saber por que alguns líderes algumas vezes falham na sociedade moderna,
nós devemos consultar lições do nosso passado, algumas lições do nosso passado. E ele elenca 5 lições que são interessantes para se desenvolver uma liderança hoje, que leva em consideração essa nossa natureza humana. A primeira é praticar essa liderança compartilhada. Já existem alguns paradigmas de administração mostrando que as empresas que estão conseguindo se desenvolver melhor, elas estão compartilhando essa liderança. Existem líderes, estão criando especificidades de líderes que depois vão se reportar a outros líderes mais específicos. Então essa especificidade, essa liderança compartilhada é um futuro da administração. Tá? Manter o grupo pequeno também. Por quê? Por que manter o grupo pequeno? Lembrando que isso se desenvolvia num ambiente de 150 pessoas. Tá? É um grupo pequeno. Se a gente contar todas as pessoas que a gente conhece da nossa família, nossos amigos, sobra pouco para o trabalho. Então, a ideia é que você consiga conhecer todas as pessoas com que você se relaciona no trabalho, porque fica melhor. Você consegue cooperar melhor com aquelas pessoas, você consegue monitorar melhor o comportamento daquelas pessoas. Tá? Entenda que a diferença entre os recursos do líder e do subordinado não são tão diferentes, não são tão discrepantes. Tá? O que acontece é que existem empresas que pagam 192 vezes mais para um líder do que para um subordinado. Então existe uma discrepância muito grande entre aquelas pessoas que estão no lugar do líder e do subordinado. E isso é ruim. Esses líderes que recebem esse investimento desproporcional, eles acabam tendo menos aceitação pelos subordinados. E o líder, igual eu falei desde o começo lá, só existe porque existe subordinado. Se ele não é aceito por eles ali, não adianta, ele vai bater de frente, vai bater de frente, vai bater de frente, o subordinado vai começar a sair, no fundo ele não é líder de nada. Tá? Evite também o lado negro da força. O que é o lado negro da força? Chamada Dark Triad da liderança. O que é isso? São aqueles líderes que eles acreditam que eles vão liderar melhor se eles forem narcisistas, maquiavélicos e psicopatas. Isso é bastante comum. Tá? É o líder bem carrasco que ele acredita que dá certo. Né? Totalmente ao contrário. Tá? O líder ele tem que ser firme, mas ele não tem que ser carrasco. Porque ele precisa convencer as pessoas a trabalharem melhor, a trabalharem de forma mais eficiente. E não mandar. Certo? Porque senão ele vai mandar uma vez, 2 vezes, daqui a pouco já estão. Né? E o principal, talvez, seja o reconhecer o poder dos seguidores. O líder tem que reconhecer que ele só é líder porque ele tem seguidores. Tá? Isso talvez seja o mais difícil de você fazer com que as pessoas aceitem. Muitas delas elas chegam ao grau de liderança, tanto empresa quanto política, quanto qualquer outra forma, e eles acabam esquecendo de que eles só estão ali porque existem outras pessoas que estão trabalhando em função dele. Tá? E acabam desvalorizando aquelas pessoas, consequentemente a liderança delas vai ficar péssima, consequentemente a empresa, ou o país, ou a nação, ou qualquer outra coisa vai ter problemas. Tá? Então era isso. Eu coloquei uma frase, né, para encerrar isso aí, que a liderança é uma realidade ilusória, contraditória por natureza. Ou seja, a gente é líder e ao mesmo tempo não é líder. Tá? Tem que ficar bem claro que essa relação de liderança, você pode ser líder em alguma coisa, na outra coisa você vai ter que ser subordinado, na outra você talvez seja um subordinado pior, na outra, então, a liderança é um processo real, que existe um líder formal, só que ele é ilusório, você acaba deturpando muitas vezes a realidade. Tá? Referências. É isso, muito obrigado. Tá? Essa palestra muito provavelmente vai ser colocada na internet, se der certo a filmagem. E por isso eu tenho esse cartão. Embaixo desse cartão que vocês receberam está o meu blog. Vocês podem acessar lá. A partir de amanhã, provavelmente, já vai estar o link disponível para vocês assistirem. Quem quiser assistir, quem quiser passar para outras pessoas. Tá? Quero agradecer bastante a presença de vocês e perguntar se tem alguma pergunta. Professor, tem pessoas que estão tentando acessar outras palestras, não estão conseguindo, são todas
Estão todas no blog. Não estão conseguindo? Não, mas depois a gente tem que ver o que está fazendo. Mas estão todas lá nos links para assistir. Talvez não saiba abrir o blog. Eu tenho uma pergunta, eu acho que essa primeira vez que você usou a expressão a teoria da mente, não ficou claro para mim se essa teoria é inata, a gente desenvolve de maneira espontânea, ou se existe algum exercício, alguma química, alguma coisa que melhore a qualidade e a quantidade de ser. Existem alguns treinamentos para essa teoria da mente, mas eles não são tão eficazes, porque ela é uma coisa bem cerebral mesmo. O que está acontecendo é que, por exemplo, a teoria da mente, o déficit do autismo, as pessoas que têm autismo, é na teoria da mente. Por isso que o autista não consegue formar relações com as pessoas. Essa é a dificuldade básica do autismo. Então, se ele tem e está começando a se desenvolver alguns tipos de medicamento para o autismo à base de ocitocina, que é um hormônio que já se descobriu que tem relação com esse vínculo entre as pessoas, essa empatia e amor também. Tá? Então, o que acontece? Pode ser que daqui a algum tempo vá se desenvolver medicamentos para melhorar isso ali. Mas provavelmente vai acontecer aquilo que acontece com a Ritalina. Então, a Ritalina foi desenvolvida para tratar o TDAH. Mas tem pessoas que fazem doping cognitivo, ou seja, acabam usando Ritalina para melhorar funções que devem. Aí todo mundo começa a criticar a Ritalina, porque a Ritalina está fazendo com que as pessoas fiquem viciadas. Mas a culpa não é da Ritalina. A Ritalina serve para tratar o TDAH. Né? Então, provavelmente é provável que aconteça isso, porque já estão percebendo que a teoria da mente é uma coisa muito importante para o desenvolvimento social. Então, as pessoas vai ter que ter um cuidado bem específico para que esse medicamento, quando vir para o mercado, não se popularizar, vamos dizer assim. Não transforma a oxitocina na vitamina. Isso. Realmente. Exatamente. Obrigada. Mais alguma dúvida? Então, no caso, na teoria, pelo que eu entendi, né, no momento que você fala da teoria da mente, de olhar para a pessoa e tentar pensar sobre os pensamentos dela própria, seria então algo mais interpretativo. Exatamente. Do que, digamos, de um fundamento teórico propriamente dito. A questão é que você vai realmente fazer essa leitura, você vai interpretar o comportamento dela. Se você acerta na maioria das vezes, você tem uma boa teoria da mente. Se você erra, você tem uma teoria da mente ruim. Mas é uma interpretação. E não funciona em qualquer empresa. Tem empresa que tem empresas mais velhas, no caso, que tem um determinado dono, que é do jeito que ele quer. Exatamente. Tem os seus diretores e ele ganha bastante mais que o subordinado e não defende o subordinado justamente para não sair do seu posto. Exatamente. Então, o que chega para o dono da empresa? Que está todo mundo satisfeito. Ninguém chega, nenhum subordinado chega ao dono da empresa para mudar. Vai ser sempre igual. Então, nesse caso... Mas daí se você fizer uma pesquisa de clima, bem assim, discreta, muito provavelmente isso vai aparecer. Aí o consultor vai ter que dar um jeito nisso aí. Porque não chega no... Não chega. Não, empresa velha. Daí já está naquela dark tier lá. Isso já é uma questão de... Já existe uma certa psicopatia. Tem uma diretoria, uma barreira perfeita. Só para isso que a diretoria serve. Só que daí, o que acontece? Eles precisam entender que eles estão dando tiro no próprio pé. Isso. E isso eles não entendem, eles não conseguem. Mas eles querem o garantido deles, é isso que eles têm. Não, pois é, mas o garantido deles vai ser maior se eles mudarem aquilo ali. Entende? Então, a empresa vai ganhar mais e, consequentemente, se ela deve ter algum tipo de moral, alguma coisa assim, se a empresa está ganhando mais, ela tende a aumentar o salário de alguma forma dos funcionários. Ou de algum tipo de... Deveria, né? Então, deveria aumentar e, consequentemente, todas as pessoas iriam ganhar aquilo ali. Agora, se ela mantém essa postura rígida, o que acontece? O subordinado não vai gostar daquele... Não vai depositar confiança naquele líder. Não depositando confiança naquele líder, ele vai começar a se desmotivar. Aí começa a ter, hoje em dia, lá, né, a gente tem síndrome de burnout, síndrome de não sei o que lá, que são esses estresses do trabalho, que fazem com que a pessoa... acabe faltando, acabe tendo um monte de comportamento que no fim vai prejudicar a empresa. Né?
Então, as pessoas precisam ter essa compreensão em cadeia de todo o processo. Não é a ideia de que, eu vou garantir o meu... Aí é onde ela prefere trocar o funcionário. Mas aí, se manter a mesma coisa, vai manter a mesma coisa. Tá tampando só o campaneiro. Mas isso acontece sim. É uma mudança de cultura. Muito provavelmente isso acontece mais em empresa familiar. É bem mais comum em empresa familiar. Porque daí já vem de uma cultura da família, que passou daquilo de pai para filho, pai para filho, pai para filho. E aquilo vira um ritual, é quase que cria Uma seita. Não, mas é uma religião, como se fosse uma religião, criou ali. Se você vai contra ela, é uma seita, você acaba ficando imoral e os outros familiares vão vir em cima de você e daí você prefere não fazer nada para não se incomodar. É todo um negócio bem complicado que fica acontecendo na cabeça das pessoas, mas elas realmente precisam entender que se elas postergarem mais, elas vão acabar errando mais tempo, durante mais tempo. É melhor acabar por ali do que ir acumulando aquilo ali. Igual aquele Thomas Kuhn fala, as mudanças paradigmáticas às vezes elas têm que ser como um parto seco. Eu só coloquei como exemplo porque numa empresa dessa, sim, tipo, você não entraria nunca para dar uma palestra desse tipo lá. Eu sei. Se conseguisse seria ótimo, né? Mas esse é o problema. Mas tudo vai ser o limite, inclusive eles vão perceber que as mudanças terão que fazer um dia mudança. Estão andando com o pé já furado. Tem que ver isso aí. E não, igual foi basicamente aquilo também que eu falei no começo, né? Então eu já tentei fazer outras apresentações que nem são empresa. É instituição de ensino, né? Universidade. Que você acreditaria que elas estivessem mais abertas para falar sobre aquilo ali. E não faz, são portas fechadas, né? Aqui no Instituto foi o único lugar que eu consegui fazer essas apresentações. Mas é isso mesmo, acontece bem essa barreira. Tem que existir, né? Esse tipo de apresentação nas faculdades para quem tenha, onde tem gestões que formam líderes, que pode entrar. Né? Seria mais fácil para entrar. Grupos de administração, curso de administração. Gestão comercial, gestão financeira. Esse tipo de curso é que vai aceitar esse tipo de palestra. É verdade. Mas aí que fica difícil de mudar, lá tem bastante. Lá já tem bastante. Mas não é difícil de mudar. Não necessariamente. Eu faço gestão comercial numa faculdade que justamente é isso que eu tenho no meu currículo de curso. Eu não ouvi nada de diferente do que me apresenta as apostilas, no caso. E eu acho muito interessante porque é uma motivação. Isso motiva até o próprio aluno a se conhecer como líder. Ou ele está lá estudando para isso. E eu achei muito bom, gostei muito. E eu acho que incentiva muito. Eu não sei, né? Já procurou, mas acho que esses tipos de faculdade tem esse tipo de curso que seria ideal. Mais uma pergunta? Então era isso, gente. Obrigado e... uma boa noite para vocês.